Fala aí, pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês um pouco mais aí sobre a regra da cadeia para a função de várias variáveis. E eu trouxe um exercício aqui, né, que um amigo meu aí, na verdade um irmão em Cristo, né, ele pediu para a gente poder resolver. Esse exercício ele caiu numa AP2, né, 2017-1. Essa AP2 é do curso de matemática lá do CEDERJ, eles estudam essa matéria lá no cálculo 3, tá? Quem não... Em outras universidades, de repente, você vê esse conteúdo no cálculo 2. Mas, enfim, esse conteúdo é sempre tratado, né, ou no 2 ou no 3, ele vai fazer parte. E aí ele diz para a gente o seguinte, ele diz que para você considerar uma função f definida de R2 para R, de maneira que essa função f seja uma função de classe C2, tá certo? Esse classe C2 quer dizer que essa função ela admite as derivadas parciais de segunda ordem, e essas derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, funções contínuas, tá? Isso daqui é essencial porque a gente vai precisar usar um teorema chamado de teorema de Schwarz, tá? O teorema de Schwarz ele vai ser útil para resolver o item B, tá certo? E depois ele diz para você considerar uma função g também de R2 para R, só que g está definida da seguinte forma: g de uv é uma f de u menos 2v v mais 2u, ou seja, tem uma composição de funções aí, tá certo? E ele fala no item A, né, sabendo que a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0,5 é menos 2 e que a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0,5 é menos 1, calcule a derivada parcial de g em relação a u no ponto 2,1. Tá? No item B, ele vai falar que sabendo que a derivada parcial de f em relação a x, né, a derivada de segunda ordem, no ponto 0,5 é 0, e que a derivada parcial, né, da derivada, aqui na verdade como que a gente lê esse negócio, né, é a derivada parcial da derivada parcial de f em relação a y, só que eu estou derivando isso em relação a x. Tá? É um pouquinho complicado mesmo, mas depois a gente vai desenrolar isso. No ponto 0,5 é menos 1. E que a derivada parcial da derivada parcial de f em relação a y no ponto 0,5 é 1, calcule a derivada parcial em relação a u da derivada parcial de g em relação a u, que é essa notaçãozinha aqui no ponto 2,1. Beleza? Então vamos atacar esse problema aí, né? Então vamos resolver primeiro o item A. Então, para resolver o item A, a gente vai ter que usar necessariamente o que a gente chama de regra da cadeia, tá certo? Então, aqui, solução do item A, tá? Para usar esse resultado, né, você lembra lá que a gente tinha g de uv era uma f de quem? Uma f de u menos 2v e v mais 2u. Né? Bom, a ideia para você poder atacar esse tipo de problema, a primeira coisa é você fazer o seguinte: você chamar essa primeira coordenada aqui de x e essa segunda coordenada aqui de y. Tá certo? Então depois a gente se preocupa com esses resultados numéricos aqui que a gente tem. E tenha em mente que a gente quer calcular quem? A derivada parcial de g em relação a u. Então eu quero derrom g, derrom u. Tá? Algumas pessoas não falam derrond, né? Eles falam del. Tá? Dependendo do lugar aí, né? Tem algumas pessoas que usam esse... Fala del g, del u. Dá no mesmo. Enfim. Então, para poder calcular essa derivada parcial aqui, a gente utiliza a regra da cadeia, tá? É claro que o enunciado já deixa, né, as hipóteses todas satisfeitas para a gente poder aplicar diretamente aí a regra da cadeia. Então, ó, pela regra da cadeia, ou melhor, antes disso, né, sejam, para a solução ficar bem detalhada, sejam x igual a u menos 2v e y igual a v
mais 2u, tá? Então estou batizando aí x como sendo uma função de u e v, tá? E y como sendo uma função de v e u, beleza? Daí o que eu tenho? Daí, pela regra da cadeia, temos. Tá? Isso daqui pode parecer uma bobagem, né? Você escrever essas coisas aí, mas se você escreve desse jeito aí, o camarada já começa a ter um certo respeito por você, tá? Porque você está detalhando, né, a sua solução. Você não pode chegar aqui e fazer o troço de qualquer jeito, tá? Mesmo que você tenha uma letra horrorosa igual esse amigo meu lá. Ele tem uma letra horrível lá, mas enfim, não tem problema. Desde que você escreva esse negócio aqui, tá valendo, tá? Então, ó, feito isso, vou aplicar a regra da cadeia. O que eu estou querendo? Estou querendo a derivada parcial de g em relação a u. Então, eu vou escrever aqui, ó, d de g, d u, vai ser igual a quem? Pela regra da cadeia. O que eu faço? A minha f é uma função agora, né, aqui de x e y. Então, eu vou derivar isso usando lá aquela formulazinha da regra da cadeia. Como que fica? Vai ficar d f, d x, tá? d x, d u, porque eu estou derivando em relação a u. Então aqui, ó, derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de x em relação a u, mais a derivada parcial de f em relação a y, né, porque f é de x e y, e a derivada parcial de y em relação a quem? A u, tá? Se eu tivesse uma função de três variáveis, x, y, z, eu continuaria aqui e botaria d f, d z, d z, d u, tá? Né? Se eu tivesse x, y, z. Mas aqui, como é de duas variáveis, eu paro aqui, beleza? Com isso, o que eu vou obter aqui? Essa parcial de f em relação a x, eu não posso exibir, tá? Por que eu não posso exibir a função, né? Eu não posso exibir porque eu não sei quem é f, ó. Eu só sei que g é uma função f composta com x e y ali, né? Então eu não posso exibir a cara dessa função aqui. Então eu vou deixar, vai ficar d f, d x, vezes derivada parcial de x em relação a u. Essa eu posso fazer, porque eu sei que x é uma função de u e v. E quando eu quero derivar x em relação a u, o que eu tenho que fazer? Eu olho tudo que não for u como constante. Então, olhando aqui como constante, o que eu vou ter? Olhando v, né, no caso como constante, a derivada disso vai ser 0 e a derivada de u em relação a u vai ser 1. Está aqui. Derivada parcial de f em relação a y. Vou repetir. Mesma situação da derivada parcial de f em relação a x. Eu não posso exibir. Derivada parcial de y em relação a u. O que eu faço? Vou olhar aqui para a função y. Y de uv. Agora eu vou olhar v também como constante. Então, quando eu derivar v, se v é um número real, é uma constante, a derivada é 0. E aí eu derivo só u. Derivando 2u em relação a u, eu tenho aqui quanto? 2. Tá certo? Eu tenho isso, então, que é a derivada parcial de g em relação a u tem essa carinha aqui. Tá? É claro que aqui eu omiti os pontos, né, onde as funções estão sendo aplicadas. Tá? Mas isso aí não traz prejuízo para a gente, porque, na verdade, agora eu vou substituir os pontos. Tá certo? E aí, como é que vai ficar, então, essa história? O que eu estava querendo, né? Daí, eu tenho aqui, né? Derivada parcial de g em relação a u. Eu queria ela aplicada no ponto, deixa eu olhar aqui, era no ponto 2, 1, né? Então, eu queria ela aplicada no ponto 2, 1. Tá? A derivada parcial de f em relação a x, que é um erro comum, né? Às vezes o camarada chega e pensa que ele tem que pegar e aplicar esse negócio aqui no ponto 2, 1. Só que se ele fizer isso, ele vai errar, tá? Ele erra porque esse ponto aqui não é o mesmo ponto daqui. Lembra que aqui você está com as coordenadas o quê? Você está com a coordenada u e aqui v. E aqui as coordenadas são x e y.
tá? E x é definido dessa forma, e y é definido dessa forma, tá? Então, a rigor, o que eu teria que fazer, né? Para não cair em nenhuma contradição. Geralmente na prova ele não coloca essas pegadinhas não, tá? Mas se ele colocar, por acaso ele colocar, você já fica precavido aí, você dá um confere. Olha só, você tem aqui x igual a quem? U menos 2v, tá certo? Se o U é 2 e o V é 1, como é que vai ficar x? Ó, U é 2 e o V é 1. Então é só substituir. Isso aqui, x vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. Então a primeira coordenada aqui, como essa derrom f, derrom de x, ela é em relação a x e y, vai ficar quem? X igual a 0 aqui. Tá? X igual a 0. E para y, você vai obter o quê? Y vai ser quem? Y é v mais 2u. Tá certo? Então v, eu sei que é quanto? 1 e u é 2. Então vai ficar 1 aqui, 2 vezes 2. Então u vai ser 1 mais 4, que vai dar 5. Tá? Então aqui ó, é a parcial de f em relação a x no ponto 0,5, como ele deu lá no enunciado. Tá? Isso aqui está multiplicado por 1, então eu não preciso nem botar ninguém aqui multiplicando. Tá? Aqui vai ser a mesma coisa, ó, derivada parcial de f em relação a y no ponto 0,5. Tá? Porque a parcial de f em relação a y é uma função aqui, né, de x, y. Tá certo? Vezes o 2. Tá? Como ele me deu esses dois valores aqui, eu sei quem é esse cara e sei quem é esse cara, é só substituir e aí eu vou ter minha resposta para o item A, tá? Então você veja que é bem tranquilo se você sabe aplicar a regra da cadeia, né? Não carrega a notação toda, né? Geralmente, às vezes, no gabarito ele bota a solução com a notação completa, tá? Aquilo ali é belíssimo se você, né? Até para entender, mas só que às vezes, quando o camarada não tem muita experiência, ele acaba se enrolando para entender aquele gabarito lá, tá? Então aqui, esse valor aqui, essa parcial de f em relação a x no ponto 0,5, ele me disse que era menos 2. Então aqui eu vou substituir, eu vou ter menos 2. A parcial de f em relação a y, ele me disse que era menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 que multiplica quem? 2. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter menos 2. E aqui vai ficar menos 2. Menos 2. Com menos 2 eu vou obter menos 4. Beleza? Então, essa questão é uma questão aí bem suave, tá? Bem tranquila se você aplicar corretamente aí, né, a regra da cadeia. Tá? É só ter atenção na hora de fazer. Né? Eu sei que às vezes o cara está começando a estudar isso aí, dá uma embolação, dá um nó na cabeça. Eu também, quando eu comecei a estudar isso, acontecia, natural acontecer. Mas se você tiver um pouco de atenção aí, você não se enrola não. Tá? Chama de x esse cara, chama de y esse cara e ataca aí usando a regra da cadeia. Beleza? Então essa daí é a resposta para o nosso item A. Tranquilo? Então vamos agora atacar o nosso item B. Esse daí já é um pouco mais chato, tá? Tem que ter bastante atenção também na hora de fazer. Beleza, então vamos lá. Item B. Então, esse item B, como é que a gente vai fazer para poder resolver, né? A gente tem lá a G, eu já escrevi logo a G aqui, né, para a gente não se perder. A gente tem a G, a F de U menos 2V, aqui eu tinha chamado lá de X, né, no item A, e de Y aqui, tá certo? Vou precisar disso novamente, né? Para resolver esse item, né, você lembra que ele está querendo aqui, que a gente calcule, ele quer a derivada aqui de segunda ordem, né, de G em relação a 1. Ele quer essa derivada, tá certo? Então, para poder resolver, calcular o que ele está me pedindo, ele quer essa derivada lá no ponto, se não me engano, era 0, 2 e 1, né? O mesmo ponto. Tá? Então, para poder resolver isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter o item A para poder resolver, tá? Se você errou o item A, já era o item B, não vai conseguir fazer certo, tá? Por quê? O que ele está querendo? O que significa essa notação aqui, tá? Isso é que é o grande problema aí para poder, a grande sacada para poder resolver é você entender essa notação aqui. Se você entender bem essa notação, o negócio flui, tá? Então olha só, novamente, o que eu vou fazer?
né? Primeiro eu tenho que entender aquilo lá. Temos então o seguinte, né? Pelo item A eu já tenho isso aqui, eu escrevi aqui, temos isso aqui. Eu estou querendo a derivada, aquele símbolo ali, significa isso aqui, tá? Ó, isso é a derivada em relação a U da derivada parcial de G em relação a U, tá certo? Eu prefiro usar essa notação aqui, tá? Tem gente que gosta de usar aquela notaçãozinha assim, né? Também, que para derivada parcial. Você pode usar isso aí se você se sentir à vontade. Eu prefiro usar essa, porque eu acho que essa daí é melhor, tá? Não sei se foi porque eu acostumei assim, né? Mas enfim, né? Isso vai do gosto de cada um. O importante é que você entenda que isso daqui é igual a isso, tá certo? Então eu tenho que calcular isso aqui. Como que eu faço o cálculo disso, né? Eu vou derivar em relação a U essa relação aqui, ó, essa igualdade, tá certo? Então, ó, isso aqui ficaria assim. Eu não estou usando ainda a regra da cadeia, nada, tá? Eu só estou aplicando a definição, né? O que significa esse símbolo aqui. Então aqui vai ficar a derivada em relação a U de quem? Da derivada parcial de G em relação a U. Só que a derivada parcial de G em relação a U é essa aqui. Então vai ficar aqui, derivada em relação a U da derivada parcial de f em relação a x mais 2 vezes a derivada parcial de f em relação a y. Tá certo? Eu só substituir. No lugar dessa, eu ponho essa. Claro, tranquilo? Nada de desesperador. Aqui o que eu faço? Como eu estou fazendo uma aqui aquela mesma regra de derivação, né, que a gente sabe que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, que a gente viu isso no cálculo 1, aqui também vale, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai derivar essa daqui em relação a U, então eu vou escrever, ó, derivada em relação a U de quem? Da derivada parcial de f em relação a x. Derivei essa daqui em relação a U, mais, né, derivada em relação a U de 2 vezes a derivada de f em relação a y, tá? Tem que ter muita paciência, né? Com o tempo você ganha uma destreza aí para poder resolver, né? Mas se você for tranquilo assim, dá para fazer, tá? Aqui eu não tenho mais como fazer nada a princípio, tá? Então aqui eu não tenho, eu vou deixar. Esse aqui eu ainda tenho como fazer, por quê? Eu tenho a derivada de um número real multiplicando uma função de x, y. Eu posso passar esse número real para fora da derivada. Então aqui a minha igualdade vai ficar como? Derivada em relação a U, tá certo? Da derivada de f em relação a x, mais esse 2 que está aqui vai passar fora multiplicando a derivada. 2 vezes a derivada. Cuidado para não confundir o meu 2 com o símbolo de derivada parcial, tá? 2 vezes a derivada em relação a U de quem? Da derivada parcial de f em relação a y. Tá claro? Então eu tenho essas duas coisas aí para fazer. Tá? Primeiro eu vou fazer essa, vou chamar isso aqui de asterístico e depois eu volto nessa igualdade aqui. Tá? Então isso daqui depois eu volto lá no final. Eu vou fazer primeiro esse, depois eu faço aquele lá. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou precisar disso aqui, provavelmente, né? Então eu vou apagar aqui que eu tenho ali. Não tem problema não. Isso daqui eu vou deixar para eu não me perder, tá? Essa partezinha aqui. Quadro pequeno é triste, né? Isso aqui, mas dá pra gente dar um jeitinho aqui, tá? Então eu guardo essa relação aqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular isso aqui, tá? Para calcular isso aqui, você lembra que essa derivada parcial de f em relação a x é uma função também de x, y. Você tem que pensar ela como uma função de x, y, tá? Eu vou chamar essa derivada aqui
né? Isso aqui só para a gente poder se situar, eu vou chamar ela de uma F grande aqui, tá? Da mesma forma, eu vou chamar isso aqui de uma G, para a gente poder não ficar carregando esse símbolo aqui toda hora, tá certo? Então, olha o que eu estou querendo. Eu quero calcular a derivada em relação a U de dRom de F e dRom de X, que é a minha F, tá? Esse Fzão aqui. Então, eu quero essa derivada parcial. Para calcular essas derivadas aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a regra da cadeia, tá? Não tem jeito. Então, ó, pela regra da cadeia, temos, tá? Essa daqui, derivada parcial, né, em relação a U, da derivada parcial de F em relação a X, seria igual a quem? A derivada parcial de uma F grande em relação a U, tá certo? Seria isso, tá? Estou derivando essa F grande aí em relação a U. Como que fica, então, aplicando a regra da cadeia aqui, né? Como essa F é uma função de x, y, eu vou obter o seguinte, pela regra da cadeia, vai ser dRom Fzão, dRom x, dRom x, dRom U, porque eu estou derivando em relação a U, mais dRom Fzão, dRom y, dRom y, dRom U. Tá claro? Então eu tenho isso daí, beleza? Agora veja bem, eu vou trocar logo aqui para a gente não se perder, tá? Aqui ficaria como? Não vou trocar ainda não, vou deixar, no final eu troco. Ficar dRom de F, dRom de X. Você lembra sempre que essa F é quem? É a derivada parcial de F em relação a X, tá? Essa Fzão aqui que eu estou chamando. Derivada de X em relação a U, né? A gente lembra lá que X era quem? X era U menos 2V, né? U menos 2V. E Y era quem? V mais 2U. V mais 2U, tá? Então, da mesma forma, eu vou derivar X em relação a U. Quando eu derivar X em relação a U, o que eu vou obter? Né? Menos 2V vai ser número, vai zerar. E a derivada de U em relação a U vai dar 1 aqui, tá? Aqui vai ficar a derivada parcial de F em relação a Y. E derivada de Y em relação a U, né, vai dar 2. Que foi a mesma conta que a gente fez lá no item A, tá certo? Então daqui eu vou obter o seguinte, ó, derivada em relação a X, agora eu vou trocar, tá? Aqui como multiplica por 1, só fica o dRom de Fzão, dRom de X. Da derivada de quem? Esse F, você lembra que era quem? dRom de F, dRom X, tá certo? Então, vezes 1 eu não preciso me preocupar. Esse daqui fica 2 vezes, vou trocar a ordem aqui, tá? 2 vezes a derivada parcial em relação a Y de quem? Do Fzão. Só que Fzão é dRom de F, dRom de X, tá certo? Então, eu tenho isso daí, beleza? Então, daqui eu vou pegar, isso aqui eu tenho que deixar aqui, porque senão eu me enrolo lá na hora. Tá, vou puxar esse aqui para cá, só para a gente terminar aqui nessa parte. Então isso aqui ficaria igual a quem? Usando lá, o que quer dizer aqui? Eu estou derivando em relação a x a derivada parcial de f em relação a x. Então aqui vai ficar assim, ó, 2, dRom 2 em relação a x, 2 aqui, tá? Derivada de segunda ordem da derivada parcial de f em relação a x, tá aqui, ó, tá? É isso. Mais 2 vezes, isso daqui fica como? 2 aqui, né? Não é ao quadrado não, tá? É só a notação. Derivada em relação a y, da derivada parcial de f em relação a x. A notação final é essa. Isso aqui, e aqui fica y primeiro e depois x, tá certo? Então o resultado para esse camarada aqui, ó, isso daqui é isso, tá? Então eu tenho essa outra igualdade aí que eu vou precisar, tá? Esse daqui é mais enjoado mesmo, tá?
Até você pegar a manha disso aqui é meio chatinho mesmo. Então lembra que esse cara aqui, ó, é aquele ali, né? Derivada em relação a U da derivada parcial de f em relação a x. E aí eu tenho esse camarada aqui. O que falta para eu poder resolver? Falta determinar isso aqui, ó, tá? Então tem que ter uma atenção redobrada na hora de fazer essas contas aí, tá? Então vamos lá, vamos determinar. Ainda pela regra da cadeia, ainda pela regra da cadeia, temos. Agora eu vou calcular isso aqui e depois o resultado eu multiplico por 2, tá? Eu vou ter ali, ó, derivada parcial em relação a u da derivada parcial de f em relação a y, tá certo? Só que isso daqui, como eu batizei lá de g, isso é a derivada parcial em relação a u dessa g, tá? Então, usando a regra da cadeia, como é que vai ficar? Vai ficar d rond g, d rond x, tá? Porque g é uma função de xy. D rond x, d rond u, d rond g, d rond y, d rond y, d rond u, tá? Eu estou derivando em relação a u, ok? Então eu tenho isso. Só que isso daqui, né? O resultado desse aqui, para poder adiantar, a gente já sabe que d rond x, d rond u, a gente já fez lá a conta, é 1. E o resultado desse camarada aqui, d rond y, d rond u, é 2. Porque a gente fez, é o mesmo método do anterior. Tá? Então estou adiantando o passo aqui. Então como que ficaria aqui? Ficaria derivada parcial em relação a x de quem? De g. Né? Só que g é essa função aqui. É a derivada parcial de f em relação a y. Então está aqui. Mas aqui ficaria duas vezes a derivada de g em relação a y. Só que g é esse troço aqui, né? Então você vai ter derivada em relação a y de quem? Da derivada parcial de f em relação a y. Se você pegar e transformar isso para aquela notação, né, para a notação lá de derivada de segunda ordem, como que fica isso aqui? Vai ficar 2 aqui, del 2 aqui, del x, del y, né? Mais duas vezes, né? Aqui derivada em relação a y, a derivada parcial de f em relação a y. Fica 2 aqui, f, e aqui fica y2, tá? Uma coisa que eu vou falar para você que é importantíssimo isso. Escreve com a notação certa, tá? Não bota esse 2, por exemplo, aqui em cima, ou esse 2 aqui em cima do f. Não faz essas doideiras não, entendeu? Não faça um troço desse lá. Tem que escrever assim, desse jeito que tá aí, tá? Escreve assim que você não vai ter estresse nenhum. Então, ó, esse daqui, né, eu vou chamar 2 asterísticos, e esse daqui eu vou chamar 3 asterísticos, tá? Esse daqui, né, a gente já tem. O que eu vou fazer? Né? Eu calculei esse camarada, que é o meu 2 asterístico. Calculei esse camarada aqui, né, que é o meu 3 asterístico. Então, como que eu finalizo, né, ou melhor, como eu vou caminhando para o fim nesse tipo de questão, tá? Você nota que isso daí é um troço mesmo chato, né? Você tem que treinar mesmo isso daí, porque pelo menos no curso de matemática aí do CEDERJ, né? Matemática, física, química, vai cair um troço desse lá, é certo. Então, finalmente, né? Assim, de 2 asterísticos e 3 asterísticos em asterístico, temos, vai ficar como esse troço aqui, ó, vai ficar derivada de segunda ordem em relação a u, vai ser igual
esse daqui é asterístico. 2 asterístico. Né? Então, eu vou substituir. Vai ficar aqui. Isso, tá? Estou substituindo essa aqui. Mais 2 vezes derivada de segunda ordem, né? Aqui, mais quem? Esse aqui foi asterístico. 3 asterístico está multiplicado por 2 aqui. Então, eu vou pegar essa relação aqui, ó, e multiplicar por 2. Eu vou colocar aqui, assim, só para não se perder. Tá? Então, aqui mais 2 vezes. Isso aqui. Isso. Tá? Com isso daí, né, a gente já está caminhando bem para o final aí. Você tem que ter uma atenção redobrada, tá? Esse tipo de exercício tu tem que fazer umas 10 vezes. Faz umas 10 vezes, tá? Seguindo esses passos que eu te dei aqui, que tu vai conseguir chegar lá onde você quer. Então aqui vai ficar como? Essa derivada aqui de segunda ordem, né, em relação a x, mais 2 vezes essa derivada, né, mais 2 vezes, estou distribuindo aqui, essa derivada aqui, tá, mais 2 vezes 2 vai dar 4 vezes essa derivada aqui. Ok? Aqui é que entra o grande lance que eu falei para você da função ser de classe C2. Se a função não fosse de classe C2, eu ia ter que parar aqui. Não dava mais para fazer nada. Tá? Porque aqui eu tenho 2 derivadas de ordem 2, mas são derivadas mistas. Né? Aqui eu tenho a derivada em relação a y da derivada parcial de f em relação a x. Aqui eu tenho a derivada em relação a x da derivada parcial de f em relação a y. Aí ferrou, porque assim, se eu não tiver alguma coisa, né, suficientemente forte, um teorema, alguma coisa que me garanta, né, que, por exemplo, essas 2 derivadas são iguais, eu não posso juntar essas coisas. E aí eu não posso usar até o que ele me deu. Mas veja bem, essas funções são de classe C2, então essas derivadas parciais aqui são contínuas. Tá? Pelo fato de elas serem contínuas, eu posso juntar pelo teorema de Schwartz. Tá? Então aqui, ó, eu vou usar teorema Schwartz, tá? Juntando isso daqui, eu vou ter esse troço aqui, mais aqui eu posso juntar, então aqui eu vou escrever só em relação, nessa ordem que está aqui, 2 mais 2 vai dar 4, tá? Aqui fica em relação a x em relação a y, mais 4 vezes essa derivada aqui, tá? E aí, você ainda não ganhou o jogo, por quê? Porque ele quer que você calcule isso aqui numericamente. Então, ó, daí, o que você tem? Essa derivada aqui, né, nesse ponto, vai ser igual, que ponto que eu estou querendo? Aqui eu quero no ponto 0,5, tá? 0,5 não, 2,1, desculpa. Que eu quero lá no ponto 2,1. Tá? E a gente já viu que fazendo as contas, não vou fazer de novo, né? Se você aplicar lá para x e y, vai aparecer justamente isso aqui, ó. No ponto 2,1, no ponto 0,5, desculpa. Que é o correspondente aqui para x e y. Tá? Mais 4 vezes essa derivada aqui no ponto 0,5. Mais 4 vezes essa derivada no ponto 0,5. Tá? Como eu tenho todos os resultados disso, fica show de bola. Esse daqui, ele me disse que vale quanto? Vale 0, né? Mais 4 vezes. Esse daqui, ele me disse que vale menos 1. Menos 1. Mais... esse daqui, ele me disse que vale 1. 4 vezes 1. Tá? Então, quando você juntar essas coisas aqui, você vai ter 0, menos 4, mais 4, e isso vai dar 0. Coisa linda, né? Show de bola. Então, com isso daí, né, você concluiu
a sua questão e está resolvida aí então essa questão aí, que é uma questão realmente um pouco complicada, né? Para quem está começando então no cálculo aí, no cálculo de várias variáveis, está vendo isso aí pela primeira vez, é um negócio bem pesado, né? Mas se você for com cuidado aí, você consegue, né, chegar lá, tá bom? Então é isso aí, espero que o vídeo tenha contribuído aí, ajudado, tá? Tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês.